É bom, aleluia, glória a Deus. Irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você crê na palavra de Deus? Você crê? Você crê? Parece uma pergunta retórica, e é, né? Uma pergunta que nem precisa de resposta. Todos nós estamos aqui porque cremos na palavra de Deus. E, consequentemente, tudo que está escrito nela, eu creio. Você crê também? Amém. Sim. Hoje em dia a gente precisa de ter muito cuidado. Cuidado com o quê? Porque, de toda forma, o diabo sabe que ele já está vencido, o tempo dele é curto. E ele procura enganar os incautos. De que forma? Até desmerecendo a palavra. Se você ligar alguns canais, eu gosto muito de ver documentários e tudo mais. Se você ligar alguns canais, como o History, por exemplo, você vai ver que lá eles trazem algumas coisas. Olha, foi descoberto um novo evangelho. O evangelho de Judas Iscariotes. É mesmo, o evangelho de Judas Iscariotes. Ele escreveu um evangelho e lá está escrito que Judas foi o maior dos apóstolos de Jesus porque ele fez a vontade de Jesus, o entregando para ser morto, porque assim ele fez a vontade de Deus. Então Judas é o maior deles. O evangelho de Tomé, e o evangelho e tudo mais. Então, hoje em dia, o diabo tem lançado todas as formas possíveis de descaracterizar e desmerecer a palavra de Deus. Nós cremos na genuína palavra. E tudo está escrito nela, eu creio. Tudo. De Gênesis a Apocalipse, o que está escrito na palavra, eu creio. Se na palavra tivesse escrito que um elefante voa, eu veria um elefante voando. Porque ela é a palavra de Deus e Deus não falha. Lá na palavra de Deus está escrito, os filhos de Corá fizeram um poema, esse poema era para ser cantado em louvor ao Senhor, lá no Salmo 42, que diz assim, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele estava dizendo, a minha alma tem sede de Deus. O Deus vivo. Davi, o salmista, escreveu da mesma forma, lá no Salmo 63. Ó Eterno, ó meu Deus, a Ti eu busco de dia e de noite. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anela pelo refrigério da Tua presença, numa terra árida, exausta, sem água. Ele estava ali no Negueb, no deserto, escrevendo, Pai, eu te busco de dia e de noite, porque a minha alma tem sede de Ti. Mas de onde que vem esse desejo da alma? De onde que vem esse anseio da alma? De onde vem essa necessidade que nós temos mesmo aquele que não conhece o Senhor, mesmo aquele que nunca teve um contato com a Bíblia, aquele que nunca entrou numa igreja, aquele que viveu uma vida completamente afastada de Deus, ele tem anseio por Deus. Mas por quê? Quando Deus fez aquele boneco de argila, ali inerte, a palavra diz que ele soprou nas narinas daquele boneco o fôlego de vida. Ou seja, Deus pegou um pedaço dele, algo que era dele, que se chama vida, e colocou dentro desse boneco. A partir de então, a palavra diz que esse boneco de argila passou a ser um ser vivente, ou seja, um ser que vive, um ser que tem vida. E essa vida em nós é Deus em nós. É aqui dentro, Deus habitando dentro de nós. E essa vida dentro de nós, ela deseja ter um contato sempre, permanente, com o autor da vida, que é o Senhor. Por isso, a minha alma tem sede de Deus. Por isso que os salmistas escreviam desta forma. Por isso que Jesus, ele passou praticamente todo o seu ministério na terra em relacionamento com o Pai, orando sem cessar. Porque a oração é vida, a oração é relacionamento, a conversa com o Pai é o que a alma anela. Essa alma que está dentro de nós, essa vida dentro de nós, ela anseia por Deus. Ela precisa de Deus. Quando o homem se afasta disso, quando o homem não dá vazão a essa ansiedade, esse desejo da alma, surgem as derrotas, os fracassos, a depressão. Por quê? Porque sozinho o homem não tem caminho a seguir.
A palavra diz que existem muitos caminhos para o homem que parecem caminhos bons. Mas se não for o caminho do Senhor, todos esses caminhos levam à morte, porque só um caminho leva à vida, que é Jesus. Só um caminho. Por isso a alma anseia, ela tem desejo, ela pede por Deus. É interessante, os filhos de Corá, eles... Quem se lembra aqui, há um tempo atrás, do Grupo Logos? Alguém já ouviu o Grupo Logos? Eles cantavam uma música, eu achava tão bonita, né? Eu falei assim, desculpa a minha voz. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Ele dizia, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu refúgio e o meu Deus. Lembra-se disso? Por quê? Porque sem Deus a alma está abatida. Afastado de Deus, o homem sofre. E esse sofrimento, ele não tem como ser substituído por nada. Aí o homem tenta. De que forma? Prazeres. Diversos tipos de prazeres que são colocados diante dele, inclusive alguns lícitos. O homem tenta tampar com festas, bebida, às vezes drogas, às vezes relacionamentos muitos, às vezes até tenta substituir Deus por um time de futebol. Olha que coisa incrível, não é? As pessoas matam por causa de um time de futebol. Paixões, tentativas de substituir o verdadeiro Deus. Mas acontece que nada substitui a presença de Deus. Não tem jeito, não tem como. Ah, mas eu estou buscando uma forma de ser feliz, eu estou buscando uma forma de dar direção à minha vida. A única forma de dar direção à vida é Cristo Jesus. Não tem outra. Sabe, Deus é tão maravilhoso que Ele se despojou de toda a sua deidade, de todo o seu poder, e Ele veio à terra e se fez homem como nós. Ser humano, nasceu completamente necessitado, como qualquer criança, do leite materno, do aquecimento dos pais, do cuidado. Jesus nasceu assim. Mas Jesus não era Deus, ele se despojou de ser Deus. Ele veio como homem. Mas como que Jesus conseguiu? Como que ele conseguiu compreender o papel dele, a tarefa dele? Como ele se encontrou como Salvador? Na palavra. Na palavra. Ele buscou na palavra, em oração. Os seus pais tiveram o zelo de apontar o caminho para ele. Maria, ela recebeu a direção do Espírito Santo e disse, cumpra-se em tua serva a tua vontade. E ela ensinou ao seu filho, filho, você é fruto do Espírito Santo de Deus. Eu imagino aquela criança crescendo com aquilo, meu Deus, eu sou filho do Espírito Santo. Eu preciso de ter entendimento disso. E ele buscou, e nessa busca ele se encontrou. E todos nós sabemos ali em Lucas, quando ele pega o rolo e fala, hoje se cumpriu no meio de vós o que está escrito aqui, porque eu vim. É muito interessante isso. A palavra, ela é que dá direcionamento, ela é que dá direção, ela é que nos mostra quem nós realmente somos. Então Deus, ele se fez homem, e a graça de Deus veio sobre nós. A graça, a palavra diz, em João 1, que a lei veio através de Moisés. Ou seja, a lei foi necessária para quê? Para apontar o homem. O quê? Realmente, diante da palavra, eu estou em falta. Eu estou precisando de dar direcionamento para a minha vida, porque a lei, ela aponta o erro e ela julga. A lei diz, o seu erro é assim e o seu julgamento é esse. Mas a palavra diz lá em João 1,17, porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Jesus veio e fala, sabe,
tudo aquilo que é erro, tudo aquilo que é difícil, o fardo, o pecado, que vocês não conseguem de forma nenhuma ficar livres dele, eu vou tomá-lo sobre mim e vou derramar sobre vocês a graça redentora. É isso que Jesus fez. Ele trouxe a graça que salva, que nos faz salvos, que nos retorna à presença do Pai e levou sobre ele aquilo que nós não tínhamos como pagar ou resolver. E assim a graça veio através de Jesus. E a palavra fala, lá, Paulo escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo 2, ele fala assim, e esse Jesus, e esse Deus que se fez homem e nos salvou, ele deseja que todas as pessoas sejam salvas. Mas ele acrescenta um pedacinho aqui que é importantíssimo. Ele fala assim, e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ah, então peraí, eu sou salvo, mas eu tenho que ter conhecimento. De quê? Da verdade. Como que eu vou conhecer a verdade? Como que eu vou conhecer a verdade? Veja bem, que coisa interessante, João 4. Chegou a hora, e Deus escreve para nós e para esse tempo, mas a hora está chegando, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que quer dizer disso? Espiritualmente e em conhecimento da verdade. E fala assim, e são estes que o Pai procura para serem seus adoradores, ou seja, para viver ali como aqueles 24 anciãos estão agora diante do Pai, louvando a Deus. É isso que Deus está falando. Eu quero vocês comigo aqui na minha presença. Mas eu procuro aqueles que me adorem em espírito e em conhecimento, e não por sugestão ou engano. Porque é preciso que nós conheçamos a palavra e a verdade para vivermos. Muitos de nós somos apenas sugestionados, ou fomos sugestionados. Quantos de nós, por causa de uma decepção ou de um remorso, buscamos a Deus apenas para solucionar aquela decepção ou aquele remorso? Mas solucionado aquele problema, demos as costas para a palavra e retornamos lá para a nossa vida. Mas Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, sabendo quem Ele é e quem nós somos, porque nós também somos espírito. Amém? Nós somos espírito, que temos uma alma e habita num corpo. O corpo para nos relacionarmos com esse mundo, a alma guarda os sentimentos e o espírito relaciona com Deus. Na realidade, quando esse corpo físico deixar de existir, o espírito não morre, porque soprou nele, em mim, o espírito de vida, e ele é eterno. E aí que está o grande problema da humanidade, esse espírito eterno, ele vai viver eternamente ou viver morrendo eternamente. Porque a ausência de Deus são trevas. Eu não sei qual que é a realidade literal dessas trevas, mas eu sei que a palavra diz que lá o fogo não se apaga e o bicho não para de consumir. E às vezes a gente tem uma dorzinha de barriga e passa mal. Imagina viver uma vida eterna sendo consumido por algo que me aflige 24 horas, se é que lá vai ter tempo e não vai ter. Então, é preciso que a gente dê um direcionamento consciente para as nossas vidas. Por isso, é necessário, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como, Pai? Me fala como. Aí vem lá João 8 e diz, se permanecerdes na minha palavra. Se permanecerdes na minha palavra. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Então, se eu permaneço em Deus, eu tenho a consciência de Deus. E eu compreendo as coisas de Deus. Então, se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecereis a verdade. E essa verdade libertará. Mas é tão interessante isso, que existe uma condição para eu conhecer a verdade e para que essa verdade me liberte. É eu estar permanentemente na palavra. Permanentemente na palavra. E é interessante que essa igreja, ela preza por isso.
Nós não estamos aqui para fazer campanhas de arrecadação. Nós estamos aqui para fazer campanhas para crescimento do número da igreja. Nós não estamos aqui para fazer campanhas visando que a nossa placa seja reconhecida. Não. Nós estamos aqui para trazer a um povo que deseja a verdade, o conhecimento da verdade. É tão interessante. E não só o conhecimento, mas muito mais que o conhecimento que traz a prática. Porque o nosso irmão Tiago, que também era irmão de Jesus, ele escreveu assim lá em Tiago 1, sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes. Porque se você for simplesmente ouvinte da palavra e não for praticante, você vai estar iludindo a você próprio. Não é assim? Em Tiago 1:22, sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Então, aquele que ouve a palavra e não pratica, está iludido. Por quê, irmãos? Porque a prática é aquilo que Jesus deseja para nós. Jesus não só fez, como ensinou a fazer. Então, vejam só, ele fez e ensinou o quê? A fazer. Ele quer que nós façamos na terra as obras que ele fez e maiores que estas. Maior do que ele fez. É o desejo dele. Então, como eu comecei dizendo, se você crê na palavra, e tudo está escrito aqui, está escrito lá que nós devemos fazer o que Jesus fez e coisas maiores. Como que eu vou fazer? Eu tenho que compreender. Por isso que, há 2 domingos atrás, nós começamos a falar sobre arrependimento das obras inúteis, né? Das atitudes inúteis ou obras mortas que conduzem à morte. E você entendeu que é necessário arrependimento. O que é arrependimento? Rapidamente, o que você já ouviu um culto inteiro a respeito disso? Arrependimento é, eu seguia num caminho, é metanoia. Mudei completamente de caminho. Por quê? Porque o Espírito de Deus, a graça de Deus me alcançou e me mostrou. Esse caminho que você seguia podia parecer até muito bom para você, mas era um caminho que ia te levar a nada. Mas Jesus veio através da graça e te mostrou. Esse é o caminho que eu tenho para você. Se você se arrepender, ou seja, se você deixar esse direcionamento e passar a seguir o quê? Não é seguir uma igreja, não é seguir um homem, não é seguir uma doutrina humana, não, é seguir a palavra de Deus. Está escrito na palavra, então amém. Não está escrito, eu não sigo. Então isso que Jesus falou, arrepende. Isso que Pedro falou, isso que Paulo falou no Areópago, isso que todos eles falaram, arrepende, 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 arrepende. Arrepende o que é? Sai desse caminho que está te levando para a morte e vem para a vida, porque aqui é o caminho da vida. E nós entendemos isso. No domingo passado, nós aprendemos aqui sobre a fé em Deus. E o que é a fé em Deus? A fé em Deus é o seguinte, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais aquele homem, agora é um homem guiado por Cristo. E esse homem guiado por Cristo crê em Deus, descansa em Deus. Eu não vou mais levar a minha vida, eu vou levar a vida que Deus quer para mim. Então é preciso desse conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre a terceira doutrina básica, que é exatamente sobre... Você pode abrir lá comigo, Hebreus 6:1, vamos abrir? Quem escreveu Hebreus? Ninguém sabe. Foi Paulo? Não sei. Alguns falam Paulo, outros Barnabé, outros falam que foi outros. Lucas, talvez. Não importa, para nós o que importa é que Deus inspirou a carta aos Hebreus. Sim, como todas as demais. E lá em Hebreus 6:1, vejam que interessante. Hebreus 6:1 fala sobre os fundamentos básicos, as doutrinas básicas, né? Aqui vai falar, prossigamos rumo à maturidade, se lançar novamente o fundamento do arrependimento das atitudes inúteis, que conduzem à morte, a fé em Deus, e agora, o que nós vamos tratar nesse domingo, que é da instrução, ou ensino acerca de batismos. Batismos, está no plural, batismos.
Mas você que conhece bem a palavra, sabe o que o nosso irmão Paulo falou em Efésios 4:5? O que Paulo falou em Efésios 4:5? Que há um só Deus, um só Espírito e um só batismo. Epa, achei aí um conflito na Bíblia. Porque se Paulo fala que existe um só batismo, e agora chega o autor de Hebreus e fala ensino sobre batismos, existe algum conflito aqui? Não, irmãos. Nunca. A palavra de Deus nunca tem conflito nenhum. O que Paulo estava falando em Efésios 4:5? Ele estava falando daquele batismo que é único, que é o dia. Aconteceu comigo e eu creio que com todos vocês. Aquele dia que a graça de Deus veio sobre nós. Sabe? O dia da sua conversão, da sua metanoia, do seu arrependimento. Eu não queria ir numa conferência de determinada igreja. Não queria. Eu queria mesmo era estar longe dali. Mas um amigo muito chegado, muito amigo, ele me convidou para ir nessa conferência. E glória a Deus que nós temos as esposas, amém? Glória a Deus. Que a minha esposa virou e falou assim, nós vamos. Meu Deus. E ele ficou, que ótimo que vocês vão, então nós vamos, vai ser no sábado, eu passo 4 horas da manhã na sua casa. 4 horas da manhã você vai passar na minha casa? É, porque é lá em Divinópolis, e é assim, assado, você vai comigo no carro e tal. Ficou aquela euforia, e eu fiquei, que coisa, eu detesto crente. Mas fomos, tivemos que ir, para agradar um amigo, né? E chegou lá, irmãos, a primeira coisa que fizeram, era uma igreja muito tradicional, uma religiosidade muito grande. E a primeira coisa, a sua esposa, ela fica na ala das mulheres e você na ala dos homens. Vamos separar da minha esposa ainda. O que eu estou fazendo aqui? Bom, e ali foi aquele negócio todo, e aquele sábado, e eu não estava ouvindo nada, irmãos. Uma manhã inteira que eu não ouvi nada que foi falado. Os preletores estavam ali falando, e eu queria ir embora dali. Eu só queria ir embora dali. Deu a hora do café, sabe? Era jejum até o horário do café. Aí todo mundo, vamos tomar café? Eu falei com esse meu amigo, rapaz, vai tomar o seu café, me deixa em paz. Estou cansado desse trem aqui. Vai lá tomar seu café, não estou afim de tomar café, não. Perdi a estribeira, irmãos. Fiquei ali sozinho, foi saindo todo mundo do salão, um salão muito grande, foi saindo, todo mundo foi tomar café, eu fiquei ali sozinho. Eu estava ali pensando, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Mas de repente uma voz começou a falar comigo, ela começou a falar coisas que só eu sabia da minha vida. E ele começou a falar que me queria, que me amava, que tinha algo novo para a minha vida. E eu olhava em volta, não tinha nenhum ser humano do meu lado. E a voz dentro de mim falava, eu te amo, a sua vida é assim, eu quero contornar isso na sua vida, eu quero corrigir isso em você e tudo mais. Irmãos, o que eu fiz? Eu só fiz chorar, falei, pai, eis-me aqui. Se é assim, eis-me aqui. Eu converti sem querer, irmãos. Mas Deus veio com a graça salvadora e me transformou a minha vida, e a partir de então eu falei, o que está acontecendo comigo? Mas aí eu precisei, falei, eu tenho que compreender isso mais. E eu converti. Então quando Paulo fala de um só batismo, é isso que aconteceu comigo e com você. Eu sei que você tem uma história para contar. Eu sei que você tem uma história linda para contar. Uma história de um Deus que veio até você e te batizou com um só batismo, que é o da salvação. Aquele quando Deus chega e fala, eis-me aqui, meu filho, eu vim cá para transformar a sua vida. Qual que é a nossa participação? Nenhuma. O que eu era bonzinho? Não. Eu detestava crente, detestava igreja. Embora eu tivesse sido muito católico, mas detestava igreja. Detestava tudo isso. Mas ele falou, eu te amo, eu te quero. O que eu fiz? Nada. O que eu tinha para apresentar a Deus? Pai, eu fiz tanta obra bonita, eu fiz tanta coisa, eu amo tantas pessoas, eu dou tanto agasalho para as pessoas, eu dou tanta oferta, eu faço isso. Nada disso
Nada disso diante de Deus teria valor nenhum. Lógico, irmãos, lógico que ser uma pessoa honesta, boa, isso é perfeitamente necessário a toda criatura. Mas isso não é requisito para a salvação. A salvação vem de Deus, é uma só, é Ele se dando por nós. Não tem nada que eu possa virar para Deus e falar assim, mas eu mereci, né? Merecer o quê? O que eu merecia? Então, esse um só batismo que Paulo fala é esse primeiro batismo. Esse batismo que vem e transforma a vida. Esse batismo que vem e Deus se dobra diante de nós. Olha só, o Deus Todo-Poderoso chega diante de alguém que é totalmente falho, pecador, que éramos, não somos mais. Mas Deus chega diante do homem e se dobra diante do homem e fala, eu estou aqui para você, para te dar vida. E qual que é a nossa parte? O arrependimento. Fala, Pai, estou aqui. Jesus, seja meu Senhor e Salvador. Eu me entrego a Ti. É a única parte que nós participamos desse processo, desse primeiro batismo. Mas por que é um só? É porque não tem outro. A salvação é uma vez. Um só batismo de salvação. Veja o que está escrito logo abaixo aí, no verso 4 de Hebreus. Hebreus 6. Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial, o presente de Deus, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Existe uma era esperando por nós, irmãos, onde viveremos no poder de Deus pleno, fluindo em nós. Mas, depois de provar de todas essas benesses de Deus, apostataram da fé. E o que é apostatar? Entendamos isso. Apostatar é quando eu, conscientemente, de plena função da minha serenidade mental, eu não, por causa de problema, doença, ou dificuldade, ou seja lá que seja, ou eu pleno de mim, viro para Deus e falo, eu não quero Jesus. Eu estou apostatando da fé e eu quero viver unido ao diabo. Quando eu plenamente, gozando de todas as funções mentais, sem nenhuma disfunção na minha vida, ou seja, completamente íntegro daquilo que eu estou determinando para a minha vida, viro para Deus e falo, eu não te quero, eu quero o diabo, nesse momento eu apostatei. E não há salvação para este. Porque Deus não brinca de ser Deus. Ele se dobrou diante de nós, Ele veio até nós, Ele nos deu a si próprio, Ele se fez homem, Ele carregou os nossos pecados, Ele nos mostra todos os dias uma vida que é eterna para viver com Ele, Ele nos mostra as benesses da era que há de vir e que nós vamos viver com Ele, não tenha dúvida disso. Se você está em Cristo, você vai viver um tempo de glória com Cristo e todas as benesses celestiais. Aquilo que o Apocalipse diz não é história de carochinha, onde lá não há pranto, nem dor, nem ranger de dentes, lá só há paz e alegria. Então se prepare para viver isso eternamente com Deus. E se você, conhecedor de tudo isso que está proposto por aquele que não mente, por aquele que é fiel, por aquele que nunca falhou para aqueles que são dele, se diante de tudo isso a pessoa vira e fala, eu não te quero, eu quero o diabo, apostatou da fé e não há outro batismo. Não há outro. Porque a palavra de Deus que você disse crer no início desse culto, eu tenho certeza que você crê, diz que é impossível de serem novamente renovados. Esse é o peso da condenação eterna para aqueles que não querem a Deus. Não é o nosso caso. Então, quando Paulo fala um só batismo, é esse primeiro batismo, irmãos. Esse que transformou sua vida, que te trouxe para Cristo, que nos fez ser povo de Deus, que nos fez agora ter direito às heranças eternas, que nos fez ter esse acesso direto com o Pai, relacionamento com Ele, assistência do Espírito Santo. Nada nos falta.
Então não há nenhum conflito na Bíblia. Então esse é o primeiro batismo. O primeiro batismo. Após esse batismo, tem mais dois. Tem mais dois que podem acontecer em qualquer tempo e em qualquer momento após esse primeiro. Nunca antes desse primeiro acontecer. Ou seja, depois que eu pertenço a Cristo, que eu estou salvo, Ele já me batizou com a bênção da salvação, agora eu estou salvo. O requisito para a salvação foi esse. Deus veio com a sua graça sobre mim, Ele quer que todos se salvem e que todos alcancem o conhecimento. Então, a graça de Deus veio e quando ela chegou sobre nós, nós dissemos, sim, Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador. Pronto. Você já está salvo. Pastor, mas se eu vier a pecar? A palavra diz que Jesus é tão maravilhoso que Ele está diante do Pai, assentado ao lado do Pai, e Ele assiste por nós como um advogado. Ele assiste por nós. Então, não há, por causa desse arcabouço que nós ainda vivemos, que é esse corpo que ainda não foi perfeitamente renovado e será, mas por causa desse corpo de carne que nós ainda vivemos, todos nós estamos sujeitos ao pecado. Nós somos pecadores? Não. Não temos mais a natureza do pecado em nós. Mas pode acontecer um deslize, um pecado? Sim. Mas o que eu devo fazer? Eu perdi a salvação? Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Fez dele seu Senhor e Salvador? Foi real? Foi realmente? Foi realmente um arrependimento? Foi uma metanoia na sua vida? Sim. Você está salvo. O que eu faço então? Não existe mais pecado em nós, habitando como natureza. Então eu vou até Cristo, me arrependo do meu pecado, peço perdão, e Ele fala, Pai, por Ele eu dei a vida. E Deus fala, filho, eu te vejo nele, está perdoado. Está perdoado. E aquilo que Jesus falava sempre, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Então, o pecado hoje, para aquele que é de Cristo, ele retira a salvação? Não. Devemos pecar? Não. Não existe natureza de pecado em nós. Podemos vir a pecar? Sim. Mas nós temos um advogado e recorremos a ele em real arrependimento. Irmãos, isso é tão sério. Em real arrependimento eu escorreguei, mas eu não vou voltar àquele lugar e continuar escorregando ali, não. Que pode ser que um dia, de tanto escorregar, eu venho a conscientemente negar a Deus e perder a salvação. Mas se eu escorreguei e quebrei as pernas ali, por que eu vou querer continuar quebrando a perna ali? Eu quero passar longe daquele lugar. Isso é não ter a natureza do pecado. Ou seja, aquele lugar não cabe para mim. Ali eu não vou. Já fui ali, é ruim. Mas Cristo me libertou daquilo, então não volto. Assim é a nossa vida hoje. Assim é a nossa vida hoje. Bom, o segundo batismo, é muito interessante que o segundo batismo, ele acontece exatamente devido a uma fome espiritual. Agora eu sou de Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo. No primeiro batismo, o que aconteceu comigo? O Espírito Santo, porque batismo, entenda a palavra batismo. Batismo quer dizer baptizo, ou seja, emergir totalmente, ser imerso totalmente por alguém em alguma substância. A primeira conotação da palavra batismo, antigamente, era o quê? Eu tinha uma roupa verde e eu queria que ela fosse vermelha. Eu enchia um tonel de tinta vermelha e mergulhava totalmente aquela roupa ali, até que o vermelho da tinta do tonel se impregnasse de tal forma essa veste verde, que ela não teria mais nada de verde. Quando eu a tirasse dali, ela estava vermelha. Era outra.
Agora, quando eu vestisse aquela veste, ninguém ia falar assim, ó, é aquela camisa verde que ele tinha, não. Porque agora ela é toda vermelha. Então, o que é batismo? O Espírito Santo, o primeiro batismo, o Espírito Santo pegou cada um de nós e mergulhou totalmente no sangue de Jesus. É isso que ele fez conosco. Nós somos, quem é o batizador? Porque sempre tem que ter 3 elementos. O batizador, quem está sendo batizado e o elemento do batismo. O batizador no primeiro batismo foi o Espírito Santo. Ele veio e nos submergiu completamente no sangue de Cristo, ou seja, nos inseriu no corpo de Cristo. Foi o Espírito Santo que nos batizou no sangue de Jesus, ou seja, em Jesus, no corpo de Cristo. Agora eu sou corpo de Cristo. Eu sou corpo de Cristo, você é corpo de Cristo. Não tem como. Se Cristo, que é o cabeça, vem para cá, eu vou para cá junto com ele. Ninguém nunca viu uma cabeça andando sozinha. Se Cristo pensa em caminhar por esse corredor e sair naquela porta, eu saio junto com ele. Porque ele é o cabeça, eu sou o corpo dele no primeiro batismo. Agora é o segundo, qual que é? Eu agora sou corpo de Cristo. O que o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo foi separado na terra? Para fazer as obras de Cristo iguais ou maiores do que ele fez. Como que eu vou fazer isso? Cristo dizia, que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Vê, a tua fé te salvou. Estava vendo. Mas era Cristo. Você é Cristo na terra, porque você é o corpo dele. Mas como que eu faço isso? Com o segundo batismo. Qual que é o segundo batismo? É o batismo no Espírito Santo. Agora é Cristo o batizador, e ele vai te batizar com o Espírito Santo. Para quê? Para que você seja revestido do mesmo poder que Jesus tinha na terra. Você já leu lá na palavra que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos e o levou até a presença de Deus, é o mesmo poder que está dentro de você? Pastor, eu tenho esse poder? Sim, basta você desejar com uma fome espiritual e fé ser batizado pelo Espírito Santo. Porque é impossível que a igreja realize as coisas de Cristo na terra se ela não estiver batizada com o Espírito Santo. É o segundo batismo. Quer dizer que para mim realizar as coisas na terra, eu preciso da assistência do Espírito Santo? Sim. Eu preciso ser batizado com o Espírito Santo? Sim. Pastor, se eu não for batizado com o Espírito Santo, eu perco a salvação? Não, você já está salvo. Só que você vai viver uma vida apenas, e desculpem pelo apenas, sendo salvos. E quando alguém se apresentar diante de você com uma necessidade, o poder está aí dentro. E ele tem que ser colocado em ação. Como que ele é colocado em ação? O Espírito Santo vem e te enche com o poder de Deus. É o batismo com o Espírito Santo. Quando que ele acontece? Em qualquer instante depois da salvação. Qual que é o pré-requisito? Fome espiritual. Fome de fazer a vontade do Cristo. Fome de falar, Pai, eu agora sou seu. Qual que é a minha tarefa na terra? O que eu faço na igreja? O que eu faço no meu trabalho? O que eu faço na minha comunidade? Onde que eu moro? No bairro onde eu estou? Na cidade onde eu estou? Como que eu posso ajudar as pessoas? Pai, eu preciso do poder que é dado para mim, mas eu não sei como usar. Então seja batizado no Espírito Santo. E aí você começa o quê? Imediatamente, qual que é a primeira... O primeiro sinal notório de que você foi batizado pelo Espírito Santo, você começa a falar em línguas estranhas. Aconteceu no Pentecostes, irmãos. Ficar em Jerusalém até que do alto já revestido de poder. A igreja estava reunida, mas a igreja não tinha poder. Estava escondida com medo dos romanos. Jesus havia sido morto. Agora, aquele que é o meu Redentor, ele havia sido morto. Mas ele falou para mim ficar reunido em Jerusalém, na igreja, porque lá eu seria revestido de poder. E de repente eles estavam ali reunidos. O que aconteceu? Veio do céu como ali línguas de fogo e todos foram cheios do Espírito Santo e imediatamente começaram a falar em línguas. E proezas de Deus começaram a acontecer
Através do povo, através de nós. Vejam Pedro. Pedro era salvo? Sim. Ele tinha aceitado Jesus? Sim. Pedro, Jesus chegou para ele certa vez e falou assim: Pedro, Satanás requereu cirandar com a sua alma, mas eu intercedi ao Pai, eu pedi por ti. E tu, Pedro, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Pedro deve ter ficado assim: peraí, o que Jesus falou comigo? Primeiro, que Satanás está querendo me matar. Segundo, que eu não sou convertido. E que quando eu converter, eu vou receber um poder para poder confirmar meus irmãos. Imagina a cabeça de Pedro. Aí Pedro, o que acontece? Jesus lá sendo crucificado, Pedro assentado, você sabe bem dessa história. Você é um deles? Não sou. Você andava com ele, jamais vi aquele homem, nem sei quem é. E por fim a palavra diz que Pedro começou até a blasfemar e a gritar. Ou seja, Pedro era meio estourado, ele deve ter soltado uns palavrões e dito assim: não me amole com esse negócio, eu não conheço Jesus, não sei quem ele é, nunca vi esse homem, não quero nada com ele. E aí o galo canta e Pedro chora, porque Jesus tinha falado com ele. Jesus tinha falado com ele. E eu creio que naquele momento foi a conversão de Pedro. Porque agora ele chora amargamente e fala: traí aquele que me estendeu a mão. Traí aquele que me apontou um caminho novo, não mais aqueles barcos velhos, aquelas redes furadas, aquela vida ruim que eu levava lá, tentando ganhar a vida, pescando peixe, às vezes não tinha. Certa vez eu que era pescador, lancei rede a noite inteira, não veio nenhum peixe. Ele falou: lança do lado direito, Pedro. Eu lancei, o barco quase virou de tanto peixe. Aquele que tinha a palavra da salvação, eu traí. Ô Jesus, me perdoa, eu sou teu. E ele foi convertido. Pedro é batizado no Pentecostes com o Espírito Santo. Primeira pregação de Pedro, quantos? 3? 3.000? A segunda? 5.000? Irmãos, esse é o poder do Espírito. O homem que tem, o homem, a mulher, qualquer servo de Deus, filho de Deus, que tem Jesus, quando é batizado pelo Espírito Santo, agora está revestido de poder e avança no poder de Deus. Mas para isso você precisa querer. Ah, pastor, eu não quero mexer com isso não, eu quero ficar quietinho, só gozando a minha salvação, o dia que Jesus vier. Amém. Você é livre, Deus não força ninguém a nada. Mas eu pergunto, se eu não estivesse desenvolvendo o meu chamado, eu seria o mais infeliz dos homens. Porque eu sabendo para que eu fui chamado. Você sabe para que você foi chamado? Você tem um chamado aí dentro. E ele, assim como a alma, anseia por ser usado, por ser colocado em ação. Então eu sei qual que é o meu chamado, eu sei para que eu vim ao mundo. Eu sei, se hoje aprover a Deus que a minha vida terrena acabe, eu parto feliz da vida. Se Ele quiser que eu viva até os 100 anos, eu sei que não, que Ele vai voltar daqui a pouco. Não vou chegar lá. Mas o tempo que Ele quiser, eu vou passar fazendo as coisas dEle, porque é isso que me dá prazer. Irmão, você acha que me dá prazer ir lá para a fábrica trabalhar? Não. Não. E eu às vezes converso com o pai: pai, que tempo perdido aqui nessa fábrica. Ele fala: eu estou provendo para você. Aí. Mas está te faltando alguma coisa no restante? Não. Amém. Então eu sigo fazendo. Amanhã você fala comigo: sai daí e vai ficar só por conta da igreja? É na hora, irmãos. Ah, mas o seu salário? Que salário? Não é a fábrica que me paga, não. É Ele. É Ele, é Ele. Nós temos que entender isso tudo, é Ele. Não é a minha mente. Não, você é inteligente, hein? Que inteligência? A inteligência vem dEle. Ele que provê tudo. Então o segundo batismo é esse. É ser cheio do Espírito Santo. E qual que é o terceiro batismo? É o batismo nas águas. Certa vez Paulo chegou lá em Éfeso, e perguntou assim: quando vocês converteram, qual o batismo que vocês receberam? Vocês receberam o Espírito Santo? Olha, Paulo, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Ele falou: em que batismo vocês foram batizados? No batismo de João, para arrependimento.
Vocês querem ser batizados com o Espírito Santo? Queremos. Ele impôs as mãos e todos foram cheios do Espírito. E já profetizavam e falavam línguas. Mas eles falaram o seguinte: nós somos batizados com o batismo de João. Qual que era o batismo de João? O batismo nas águas. Aquele que Jesus falou: João, você tem que me batizar. Senhor, mas eu não sou digno nem de amarrar suas sandálias. João, convém que seja assim, para que se cumpra a justiça. E Jesus foi batizado nas águas. O que é o batismo nas águas? O batismo nas águas é o seguinte: eu já arrependi, sou de Cristo, estou salvo. Independente se já tive o segundo batismo ou não, mas geralmente é após ao segundo batismo, eu agora quero dar um testemunho público a todos que me conhecem, que um velho homem, uma velha mulher, que antes vivia na sua vida dissoluta ali, mas a minha vida era completamente honesta e tudo mais, não importa. Mas era uma vida para a morte. Agora com Cristo é uma vida para a vida. Amém? E eu quero dar esse testemunho para todos, inclusive para meus familiares, para todo mundo, para saber que o velho homem, ele morreu e agora renasceu uma nova criatura. Sabe a tinta? Aquela camisa verde? Então, ela não existe mais. Agora o que existe é uma camisa vermelha. E não façam alusão à camisa vermelha, tá? Muda de cor. Camisa amarela. Melhor é verde e amarela. Mas, então morreu a velha criatura. Morreu. Nasceu um novo homem. Esses 3 batismos é o que está dito lá em Hebreus 6:1. Ensina acerca dos batismos. E é isso que eu quero encerrar agora. O pessoal da música pode subir, por favor. Eu quero encerrar agora querendo fazer uma pergunta. E ela, se você quiser responder, responda. Se não quiser, guarde para si, mas pense nisso. Todos aqui já foram batizados no primeiro batismo? Todos já são de Cristo? Todos aqui são de Cristo? Amém? Você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Então, o primeiro batismo, pelo que me parece sim, já aconteceu na sua vida. Porventura, teve na sua vida alguma decepção, alguma situação que o fez abandonar Cristo? Deixou de seguir os caminhos dele? Entenda, eu me expressei mal, não foi abandonar Cristo. Você deixou de exercitar a sua fé, de ter uma vida congregacional. Alguém aqui está afastado do Senhor? Todos na presença de Deus? Amém? Glória a Deus. Todos estão aptos, então, ao segundo e terceiro batismo. Eu pergunto, todos aqui já foram batizados com o Espírito Santo? Não tenha vergonha, irmãos. Não tenha vergonha. Se você não foi batizado com o Espírito Santo, pode ser-lo agora. Agora. Se você desejar, se você tiver fome espiritual, a palavra diz que Paulo chegou, impôs as mãos. Domingo que vem você vai ouvir sobre imposição de mãos. Paulo impôs as mãos e eles foram imediatamente cheios do Espírito Santo e já falavam em língua e profetizavam. Existe alguém aqui com esse desejo, essa fome de ser batizado com o Espírito Santo? Porque se houver, isso vai ser resolvido agora. Todos já foram batizados com o Espírito Santo? Amém? Veja bem, o batismo com o Espírito Santo, ele independe de você vir aqui na frente. Porque às vezes pode existir, eu sou muito sincero em dizer, uma vergonha. Não vou lá na frente, não vou me expor. Se você desejar ser batizado com o Espírito Santo, agora, aí onde você está, você vai ser cheio do Espírito. Onde você está, em nome de Jesus. Onde você está, se você desejar, tiver fome desse poder que é transformador e vai te fazer fluir no seu chamado, para você realizar as coisas de Cristo, seja cheio do Espírito Santo, aí onde você está. Amém? Glória a Deus. E se houver alguém aqui que ainda não passou pelo terceiro batismo, que é o batismo nas águas, deixa eu te falar uma coisa. O batismo nas águas representa obediência.
Obediência a quê? A uma ordenança de Jesus. Qual foi a grande comissão de Jesus? Ide por todas as nações, pregando o evangelho e batizando-os em nome de Jesus. O ide de Jesus é uma grande comissão para todos nós. Qual que é esse ide? Lá no seu trabalho, tem pessoas necessitadas da palavra de Deus. Não tenha vergonha, se encha. O Espírito Santo já habita dentro de você. Ele vai te direcionar a quê? A ter as palavras de Deus na sua boca. Qual que é a nossa posição? Abrir a boca e falar aquilo que o Espírito Santo está te mandando dizer. Para quê? Para que aquela vida seja saciada na sua necessidade, na necessidade deles. Irmãos, quantas vezes a pessoa está indo suicidar, o Espírito Santo chega e fala, vai lá e abraça e fala em meu nome, fala em nome de Jesus, fala para ele através da salvação, e você chega, abraça a pessoa leva aquele susto e fala, não faça isso, venha para Cristo que Ele te ama, isso na sua vida vai ser transformada, e uma pessoa que ia ser do diabo agora é de Deus. Lá no seu trabalho tem necessitados, lá na sua rua tem necessitados, na sua escola, onde você estiver, existe sempre. Às vezes você está dentro de um ônibus, irmãos, você está ali preparando para descer, você olha para alguém assim, Deus fala, vai lá e fala com ele, meu ponto é aqui, mas vai lá. Aí você vai e chega e fala, irmão, Deus te ama. Aí você não fala mais nada, aí fala, glória a Deus, eu precisava dessa palavra. É para isso que nós estamos na terra, para transformar as vidas. Onde havia trevas, você leva luz. Onde você chega, o ambiente é mudado, porque Deus habita em você. Deus habita em você. Então, o batismo nas águas é em obediência. Por quê? Porque Jesus falou, e sejam batizados. Se eu não fui batizado nas águas, eu estou desobedecendo a Jesus. Porque é uma grande comissão, uma ordenança dele, para todo aquele que é dele. E deixa eu te dizer uma coisa. Pastor, quando eu nasci, eu era católico. Eu fui batizado ali por meus pais, logo depois que eu nasci. Um padre chegou, eu não lembro, mas deve ter jogado a água na minha cabeça. Não valeu. Não valeu. Porque é preciso que eu antes me arrependa. E como que uma criança pode se arrepender? Pastor, mas aqui na igreja batiza criança? Sim. A criança que já entendeu que ela é de Cristo, a criança que já vive o Evangelho, a criança que fala, Jesus é meu Senhor e Salvador, como é que eu posso negar para ela o batismo nas águas que ela deseja? Porque a palavra não fala, a partir de determinada idade você pode batizar. Não, é desde que tenha a salvação, que tenha o entendimento. Eu sou de Cristo, Ele é o meu Senhor e Salvador. E que seja uma criança, logicamente não pode ser uma criança que foi induzida. Uma criança que ainda não sabe ainda decidir pela vida dela. Mas aquela criança que já sabe, aquela criança que tem a Cristo, aquela criança que fala, Jesus é meu Senhor e Salvador, que declara diante dos homens, que vive a palavra. Como que vão negar para ela o batismo? E a Bíblia não fala, a partir de determinada idade você pode batizar. O batismo é para aqueles que já foram salvos. Se uma criança está salva, se ela já aceitou Jesus, ela está salva e pode batizar. Mas se você passou pelas águas sem ter esse entendimento, ou seja, sem estar salvo, vou contar para vocês, já estou excedendo o horário, mas só mais um pouquinho. Minha cunhada, ela me fala que ela chegou na igreja e um rebuliço. O que seria? Um grande batismo. Iriam lá para um rio, naquele rio ali teria um grande batismo e tudo mais. E pegaram para ela e falaram, você vai batizar também. E chegaram, ela fala, saí dali sem saber o que eu estava fazendo. O que eu estava fazendo ali? E ela fala, meu batismo valeu? Eu falei, você estava salva? Ela falou, não sei, mas se você não sabe, eu também não sei não. Porque se ela não tivesse plenamente a consciência de que ela era de Cristo, esse batismo não valeu. E se houver alguém aqui que deseje obedecer a Cristo e ainda não passou pelas águas e deseje, eu peço por favor que dê o seu nome, que nós vamos fazer um batismo aqui neste lugar, mas um batismo consciente. Mais um.
consciente. Ou seja, se eu... O irmão Rick Renner, ele fala uma coisa interessante, que tinha um jovem na igreja dele, e ele perguntou, você já foi batizado nas águas? Não. Para quê? Ele falou, para quê? Você já leu o que diz a palavra a respeito de Jesus, dar essa ordenança? Ah, mas não faz sentido. Eu sou salvo. Eu já opero no poder de Deus. Mas você é desobediente. Você jamais vai ser submisso a Jesus, porque Ele te deu um direcionamento, uma ordenança, e você não cumpriu. Você não aceita receber um direcionamento nem de Jesus, quanto mais de um pastor, e quanto mais de uma igreja. Então você vai ser desobediente pela sua vida inteira, até que você entenda que o batismo é para a obediência, para testemunho. Então, se houver alguém aqui, irmãos, que deseje passar pelas águas, é só dar o seu nome, nós vamos fazer um batismo consciente e vai estar tudo certo. Amém? Então, recapitulando para a gente encerrar. O primeiro batismo é o da salvação. Você já recebeu. Você está salvo. Independente de qual época da sua vida, ou o segundo ou terceiro batismo aconteceram. Se não aconteceu, tem que acontecer. Ah, pastor, tem que acontecer? Irmãos, porque para nós não é opcional. Você é igreja. Você é igreja. Tem um chamado aí dentro, e ele está fervilhando dentro de você. Até que você diga o sim, ele vai continuar fervilhando. E você vai tendo que sentir assim, não, eu tinha alguma coisa para fazer, mas eu não consigo entender o que é. Consegue, é o seu chamado. Você precisa do poder de Deus operando dentro de você para você cumpri-lo. Por isso que não é opcional. E o terceiro, que é pelas águas, é testemunho. Morreu o velho homem e renasci com Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí você é pleno em Cristo. É essa plenitude que Deus deseja, que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Você aprendeu uma coisa essa noite? Amém? Você já está batizado com o Espírito Santo? Você já está batizado nas águas? Você já está salvo por Jesus? Então viva a plenitude da igreja. Amém?